E aí, meus amigos, tudo bem? Essa é mais uma edição do resumão da semana do Café com Mandel. Eu volto aqui então a fazer uma experiência com vocês e fui um pouco mais ousado, de vez pegar e fazer apenas um áudio no Spotify com as narrações de cada texto. Eu vou fazer aqui como se fosse um comentário do editor ou simplesmente uma conversa entre eu e você para você entender o que se passava nessa cachola aqui quando eu escrevi esses textos. Então a ideia é fazer uma versão comentada, vamos assim dizer. Então a gente está aqui na edição de 14 a 18 de julho de 2025 e aqui a frase da semana foi: eu não confio em vendedor. E a pergunta que fica é: e quem disse que você deveria? Então vamos lá. Eu começo a semana aqui já falando de um temor de muitos profissionais. Não é só em vendas, tem muito médico, muito engenheiro, enfim, vários, contador, várias profissões que estão muito temerosas se realmente o AI, né, vai comer o seu trabalho com farinha. E a grande realidade é que, sim, o mal profissional ele vai ser substituído por AI, assim como na Revolução Industrial o péssimo colaborador foi substituído por uma máquina, e assim vai. Mas a tônica é, em vendas principalmente, eu acho que é uma das verticais que mais pode ser impactadas o mais rapidamente. Por quê? Já existem N automações de você atender o cliente mais rápido, são automações que dão um resultado danado. Então eu coloquei aqui para conversar um pouco com você, meu amigo, minha amiga, que pode estar falando: nossa, eu estou com o meu emprego lascado. Veja, vamos começar pelo começo, ou como diria o Jack, por partes, né? Qual que é a função básica de um vendedor? O vendedor, ele não está ali para ser o sabe-tudo da mesa. Isso eu já falei, inclusive, em textos passados, que o maior pecado capital é alguém querer ser o sabichão da mesa. Vendedor, ele está ali para fazer a coisa acontecer. E isso, meu amigo, dependendo, óbvio que tem coisas que são tão simples que um AI, uma automaçãozinha, vai substituir. E é isso aí, faz parte do ciclo da vida, né? Agora, vendas mais complexas, realmente, onde o cliente possivelmente fez a lição de casa dele, sabe o que quer. A função do vendedor é muito, muito maior do que simplesmente informar qual a opção, qual caminho que o cliente deve seguir, A ou B, né? É muito paralelo, vamos aqui, com até a função de médico. Médico, ser médico hoje em dia, deve ser um verdadeiro quiprocó, porque o que deve ter de paciente que já se informou em algum GPT da vida e chega na frente do médico já com um diagnóstico, e deve ser uma coisa insuportável isso, né? Eu mesmo faço isso, tá? Eu sei que eu sou insuportável. Então, assim, também não sou o único, né? Então, o cliente ele vai chegar na frente do vendedor, às vezes mais informado. E não é que tá tudo bem, a função da gente é sempre acompanhar o negócio. Mas é primordial que o vendedor ele faça a coisa acontecer. Mas eu tenho uma nuancezinha nessa história que eu coloco aqui, bem no fim do texto. Não é para ser gerente de projetos, tá? Porque isso é outra profissão. Aí você deixa de ser vendedor, tá? O vendedor ele tem que ser algo que muita gente gosta de colocar nos seus cartões, se é que existe ainda cartão de visita, né? Mas gostam de falar com toda a pompa, que é executivo. E o que é ser executivo? É alguém que executa. Então, tem que voltar um pouco às raízes. Eu falei que tem que ser mais do tipo raiz, né? Por quê? Porque tem que voltar a se preocupar em fazer o que o cliente quer acontecer e literalmente acontecer. E isso, meu amigo, não tem nenhuma inteligência artificial da vida que vai fazer isso acontecer
numa profundidade tão grande em coisas mais complexas. Então, fica aí um alerta também para os sabichões que querem saber mais do que AI e não vão saber nunca, e também para aqueles que estão preocupadíssimos se vai substituir o emprego ou não. É uma reflexão, tá? Depois eu já virei um pouco a página e comecei a falar um pouco para empreendedores e fundadores, founders, né? E um dos erros mais comuns que eu vejo, e isso eu vi várias vezes na minha carreira e vejo em algumas situações com que eu vou conversar com algumas pessoas, é que na ambição de criar um novo negócio, muitos querem vender para todo mundo, querem dominar o mundo. Você ser megalomaníaco não é de todo ruim. Vários executivos, né, de muito sucesso, se for ver o tipo de personalidade deles, eles tinham uma psicopatia, eles eram megalomaníacos assim, de forma gigantesca. Porém, uma coisa que tem que ser observada é nenhuma empresa de muito sucesso, não diria nenhuma, tá? Mas historicamente, uma marca comum entre elas é que elas começaram dominando um pedaço do mercado, atenderam muito bem as necessidades daquele mercado e foram expandindo. Quer um exemplo? A própria AWS. Eu acompanhei essa história, que eu fui funcionário da companhia. Então foram-se quase 12 anos que eu completei lá, eram 11 anos e uns quebradinhos. E no começo, muito claramente, quem que era o cliente da AWS? Quem era o cliente de nuvem? Não vou nem falar só de AWS, mas o cliente de nuvem. Ele era o desenvolvedor, o startupeiro, ou quem tinha empresas digitais que já eram digitais e estavam dispostos a correr os riscos de empresas digitais. Então, eu colocaria que eles começaram a dominar esse mercado e gradativamente eles foram para o mercado de grande enterprise e para todos os mercados agora hoje em dia. Né? Não foi da noite para o dia. Tá? Isso é uma coisa que eu não diria que não existe, mas é muito difícil. Né? Tem até uma maturidade da solução. Então, o grande erro de alguns fundadores é não querer se focar no mercado, servir ele muito bem e expandir nos perímetros. É já querer dominar tudo de uma vez. E é muito difícil. A própria NVIDIA, lembra? Começou com uma placa gráfica para gamers, né? Hoje em dia, essa potência do AI. Mas ela também não começou arrebentando em tudo quanto é lugar. Então, tudo tem o seu tempo e o fundador tem que estar muito antenado. Não só o fundador, mas às vezes times muito novos, dentro de uma grande companhia, eles querem vender para todo mundo aquela solução. E não. Você tem um perfil específico que atende e aí você vai expandindo o perímetro. Tá? Muito bem. E aí o texto da semana, que é eu não confio em vendedor e quem disse que você deveria. Eu coloquei essa observação do quem disse, porque você tem que levar em perspectiva não só um vendedor. Você confia 100% em um político? Político é um exemplo às vezes meio ruim, né? Você confia 100% em todo presidente de empresa? Por mais que ele seja perfeito, ou ela perfeita, né? A gente tem que saber relativizar, né? Como toda profissão tem seus pilantras, né? Tem influencer fitness vendendo chá detox que, meu Deus do céu, sabe-se lá o que tem. Tem gente vendendo água a preço premium, mas é uma água, sabe, feita por... reconstruída por osmose, aquele negócio assim, sabe? Então, assim, tudo tem os seus dois lados. E aí, vendedor é uma das profissões mais criticadas. Que as pessoas falam, meu, não confio no vendedor, né? O cara quer te vender alguma coisa. E as outras profissões? Não? Vamos relativizar um pouquinho mais. O duro do vendedor pode perceber que, vamos supor que a tia Cotinha está querendo ajudar o seu sobrinho queridinho que não dá certo em nenhum lugar. Aí ela vai pedir emprego, né, para um amigo, para uma amiga. Fala, olha, fulaninho, você não pode arranjar emprego para o meu sobrinho ali? Pode até ser vendedor, hein? Então, assim, vendas tem um certo preconceito.
Por quê? Porque é uma profissão que não é tão estruturada quanto uma engenharia, um direito, uma medicina. É uma profissão que são conhecimentos empíricos que você vai obtendo no decorrer da sua carreira. Hoje em dia, acho que até já existe faculdade de vendas, sei lá que doideira é essa, mas enfim, acho que uma pós até ia bem, mais um curso, né, de faculdade, sei lá. Mas enfim, e sabe o que é mais engraçado? Vamos aqui pegar esse preconceito, deixar ele numa caixinha, e vamos falar uma grande verdade que eu observei no decorrer de toda a minha carreira. Eu me deparei com gente de uma educação extrema. Então, engenheiros formados nas melhores universidades do país, médicos, advogados, que viraram vendedores. Por que eles viraram, elas, né, viraram pessoas de vendas? Em algum dado momento de suas carreiras, depois de terem estudado pra caramba, eles viram que o negócio de vender, apesar de ter um grande preconceito, dá dinheiro. Quando bem executado, dá dinheiro. E dinheiro, leia-se como várias coisas. Você poder comprar as coisas que você quer, mas principalmente liberdade, um pouco mais na sua vida. Você pode construir um pé de meia, de repente, um pouco mais rápido. Então, essas pessoas extremamente capacitadas, extremamente qualificadas, vão para vendas porque elas viram também o outro lado da moeda, que é o ganho da profissão. Então, o assunto ele é muito relativo. E vou colocar aqui um terceiro ponto. Todas as vezes que a gente se depara com pensamentos do cliente, em que está escrito na testa dele, que ele está pensando, você está falando isso para ser vendedor, né? Eu colocaria que existem duas situações e uma terceira que eu nem escrevi. Tá? A terceira é que pode ser uma brincadeira, às vezes você está com o cliente já tem uma intimidade com você e às vezes ele brinca, meu pai faz essas coisas de vendedor aí, vai. Mas falando sério agora, existem dois motivos principais que eu gosto de dividir para reflexão. Uma delas é, às vezes a sua oferta que você está trazendo para a negociação, ela é tão boa, mas tão boa, que é difícil de acreditar. Nesse momento, se a oferta realmente é boa, você tem que prestar muita atenção em tirar todo o risco da mesa. Porque o ser humano ele é avesso, você entendeu? Ao risco. Ele não gosta de ter a mínima chance daquele negócio dar errado. Isso luta contra o nosso próprio sistema límbico, talvez. Enfim, não gosta. Então você tem que mitigar todo o risco da mesa para o cara falar, meu, eu não tenho nada a perder aqui, a oferta é muito boa, não posso perder, não vou perder nada, então vamos nessa. Então, isso acontece, às vezes, o cara fala, você está falando isso porque você é vendedor. Sua oferta pode ser muito boa, mas você não mitigou os riscos. O segundo caso, ele é pior. A sua oferta é um lixo. E aí sim, o cara fala, o cara tá me empurrando o negócio porque ele é vendedor. Puta que isso é um saco. Volta para casa, faz sua lição de casa, reconstrói sua oferta, torna ela mais palatável, vai, testa e vê o que acontece. Então, ou sua oferta é muito boa, ou sua oferta é muito ruim. Nas duas, pode ter a mesma sensação do cliente que você só está fazendo aquilo porque você é vendedor. É fácil falar, difícil fazer, eu sei, porque requer muito esforço esse tipo de coisa, por isso que a profissão de vendas também tem o seu brilho, mas tem que ser feito. Então fica aí uma reflexão, às vezes, dessa famosa frase, você está me falando isso porque você é vendedor ou vendedora. E aqui, seguindo a semana, esse texto ele veio de uma conversa com uma pessoa que me pediu uma mini mentoria, vamos assim dizer. Tá? E a conversa, ela foi para um ângulo em que, assim, eu falei, olha, de repente você não está fechando ou não está qualificando bem, agora eu lembrei,
o seu vendedor não está qualificando bem, de repente. Ele deu alguns cenários lá e a minha leitura é a qualificação, que é 80% de vendas é o processo qualificatório. Eu vou falar mais sobre isso no texto seguinte, que a conversa seguiu. Mas, geralmente, as oportunidades de vendas, os negócios, eles às vezes parecem muito promissores, mas não fecham. Um dos motivos é que o vendedor, a vendedora, não soube fazer um trabalho estratégico. E aí, nossa, existe assim, chefe que fala pro liderado, você precisa ser estratégico, você não é estratégico. Ou naquelas fichas de feedback, sabe, anuais, Joãozinho ou Mariazinha, não é estratégico com o cliente. E aí, meu amigo, o que é ser estratégico? Se você perguntar exatamente isso para eles, nossa, vai ouvir um discursinho, sabe, lindo, mas não tem muito um conteúdo do que fazer. Então, assim, existem técnicas para isso, muito claras. São essas técnicas, inclusive, que eu passo para os meus mentorados. É fácil falar, é difícil fazer. Assim, existe técnica realmente de como fazer isso. Tá? Eu queria deixar isso muito claro para vocês. Mas, assim, a grosso modo, sumarizando toda essa conversa aqui, o que precisa ser feito? O indivíduo, o vendedor, a vendedora, ele precisa descobrir o que é estratégico para o seu cliente de verdade. Tá? Porque às vezes, eu falo de verdade, deixa eu explicar o porquê do de verdade, que também é uma nuancezinha. Às vezes você vai lá e se for uma empresa de capital aberto, você lê uma groselha no documento de objetivos do ano e tudo mais, mas aquilo não representa integralmente a verdade. Nossa, você está falando que o documento de relação com investidores está errado? Não. Mas é que a empresa sabe o principal objetivo do ano. E às vezes não carregou na tinta no documento por N razões. Então, assim, você tem que saber pesquisar o que realmente pega para a empresa naquele ano, beleza? Feito isso, você tem que avaliar o quanto que o seu contatinho está alinhado com aquilo. Às vezes não está. Às vezes o seu contatinho é mais egocêntrico, né, mais egocêntrica, e está preocupado com a sua carreira e acabou. Ele vai querer fazer um projeto por conta disso. E tá tudo bem, assim, apesar dos pesares, né? É importante você ver esse alinhamento, essa dinâmica. Mas vamos supor que o seu contatinho está mega alinhado com o que está pegando para a empresa naquele ano. O ser estratégico, de forma bem simplista, o que é? É você pegar o seu produto, a sua solução, o seu serviço, sabe-se lá o que você está vendendo, acoplar naquilo e mostrar que ao seu cliente, com o seu produto, serviço, enfim, o que você está oferecendo ali, se ele usar, ele, ela, usar, o objetivo vai acontecer de maneira mais rápida e mais fácil. O ser humano, ele é muito avesso a risco. Eu acabei de falar isso agora há pouco. Então você tem que mostrar que você consegue tirar os negativos da equação e consegue fazer com que ela vá mais rápido com a sua oferta. Isso é ser estratégico. As pessoas vão te considerar estratégicas quando você ajuda elas a chegar em um objetivo que elas querem chegar. Então, qual que é o erro, geralmente? O erro é que o vendedor, às vezes, ele já chega querendo vender uma solução da maneira dele, ou com os vieses que ele tem na cabeça. E aí, meu amigo, às vezes pode dar certo, porque o cara quer comprar aquilo e acabou. E aí é que você foi estratégico. Já estava feita a venda e você só foi lá concretizar o negócio. Mas ser estratégico é essa linha muito de fazer acontecer aquilo, que é muito conectado ao primeiro texto que eu falei para vocês. Isso é ser estratégico. Né? Então, tem um método para isso, mas o frigir dos ovos é isso aí. E aí a conversa ela seguiu
além de você ser estratégico para o cliente, esse bordão, para o ciclo de vendas. Então, o que acontece? E assim, isso acontece em todas as famílias, em todos os lugares, todas as empresas. O advento, né, a coisa que você tem mais que procurar para melhorar o processo de vendas é melhorar uma qualificação. Tá? Isso aí é a pedra fundamental, porque você pode, às vezes, encher um caminhão de leads e nada acontecer. Você tem um pipeline gigantesco e muito empreendedor falha nisso, em acreditar que aquele pipeline gigantesco vai virar dinheiro. Às vezes não vira, cara. Às vezes aquilo lá é só um cemitério de grandes esperanças. Olha, o que eu vou falar aqui é um pouco contraditório e um pouco polêmico. Porque, assim, qualificação, existem vários métodos de você fazer isso. Tem uma sopa de letrinhas adorável, Bunch, Spin, Magic, enfim, sei lá. Tem um monte, tá? Mas quanto mais sênior for o seu time, e isso é uma nuance muito importante que muitos gestores caem nisso porque não foram vendedores de carreira de vendas. Tá? O que eu vou falar para vocês é uma observação muito forte. Então, aqueles gestores que não fizeram uma carreira inteirinha em vendas, tem exceções, tá? Tem exceções que são os caras muito organizados, enfim, mas pensa aqueles profissionais que eu acabei de falar que migraram para vendas e já entraram como vendedores de campo de uma vez e dali rapidamente pelo sucesso da sua companhia já viraram gestores e eles precisam arranjar uma maneira de qualificar melhor para já entenderam que isso é importante e aí colocam um método de qualificação brilhante que com aquilo as suas oportunidades ficarão infalíveis. Olha, quanto mais sênior for seu time, talvez menos isso vai funcionar. Por quê? Porque os profissionais mais cascudinhos, os mais sêniores, né, os profissionais mais desenvolvidos, cara, eles já desenvolveram, de certa forma, um processo próprio de qualificação que você tem que ir calibrando aos pouquinhos e ajustando. Você não vai descer na goela do cara um Magic, um Bunch, isso daí, cara, não é que não funciona, mas você entendeu onde eu quero chegar. Então, se o cara realmente é bom, é um vendedor que já teve muito sucesso, né, já teve várias carteiras que eles construíram, isso é muito importante também, construíram carteiras no decorrer dos seus anos de carreira, eles sabem fazer a lição de casa. Então alguma coisa está pegando e você tem que ajustar. Mas uma coisa eu coloco para vocês que eu descobri quando eu fui gerenciar nos Estados Unidos um time de profissionais muito sêniores, muito bom. E aí, você fala, pô, por que o pipeline não está acontecendo? Porque esses caras se qualificavam bem pra caramba, super organizados, sabe? Sabiam bater o bumbo direitinho. Qual que era o problema? Todo o processo de qualificação que eles estavam fazendo estava dando check, 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 sabe? Estava dando certinho. Mas uma coisa eles não estavam fazendo, que talvez é fundamental quando você está ganhando escala no seu negócio. Você tem que criar mecanismos de desqualificar as oportunidades o mais rápido possível. É meio contraditório isso, porque o vendedor ele gosta de colocar coisa para dentro. Mas ele tem que, é o famoso bordão, né? Chega ao não o mais rápido possível. Mas é verdade, é que nem startup, né? Fale, mas fale rápido. Faz todo sentido isso. Então, essa mensagem aqui às vezes não importa tanto, depende da senioridade do seu time. Novamente, eu coloco isso que é muito importante. O método que você vai usar de qualificação, usa o que você quiser, meu amigo. Mas lembre-se de você criar os mecanismos de desqualificar os negócios também, e isso, a sua experiência, a experiência do seu time, vai ser fundamental para achar os sinais para fazer isso. Não tem fórmula pronta para isso, tá? Então, esses são os textos da semana. Se você quer conversar um pouco mais comigo, me manda uma mensagem no LinkedIn.
eu faço mentoria também de algumas pessoas. Se você tem interesse em fazer mentoria, eu dou mentoria mais para empresários e líderes de negócio. Mas, enfim, se quiser bater um papo, fica à vontade para me chamar. E espero que você tenha gostado dessa experiência aí comentada, né, um processo de bastidores do que eu estava pensando quando eu escrevi cada texto. É isso, tá bom? Gente, obrigado, uma ótima semana a todos e eventualmente a gente se vê aí na próxima semana com mais um vídeo comentado. Se é que você gostou, se gostou, deixa aí um alô nos comentários, tá bom? Valeu!